Presidente Lula ameaça pagar sobretaxa de Donald Trump com a mesma moeda, mas deverá esperar medida entrar em vigor. Previsão é que este ano tarifa de 50% cause prejuízo de 7 bilhões de dólares às exportações brasileiras. Aposentados e pensionistas poderão pedir de volta, a partir de amanhã, os descontos feitos nos benefícios sem autorização. Parecer da proposta do imposto de renda aumenta desconto para assalariados e cria alíquota para quem ganha mais de 600 mil por ano. União Europeia apresenta plano bilionário para a reconstrução da Ucrânia, que sofreu novos ataques da Rússia. Buscas continuam enquanto aumenta o número de mortes e desaparecidos pelas inundações no Texas. Pet Censo 2025 confirma que na hora da escolha a maioria dos cães e gatos levados para casa é vira-lata. E no Dia Mundial da Pizza, o Brasil dá exemplo de um prato criado há vários séculos que passou por várias adaptações. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Não existem dúvidas de que o novo capítulo da guerra comercial das tarifas deverá provocar prejuízos à economia brasileira. Mas os números apresentados por Donald Trump para justificar a medida não se sustentam. Para começar, o Brasil dá mais lucro aos Estados Unidos. O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para o território norte-americano a partir de agosto, surpreendeu diversos setores da economia brasileira e gerou reações imediatas. Na justificativa oficial, Trump alegou déficits comerciais insustentáveis com o Brasil, apesar dos dados históricos mostrarem que os Estados Unidos têm mantido superávites constantes nas trocas bilaterais. Em 2024, o déficit brasileiro com os Estados Unidos foi de aproximadamente 2 bilhões de dólares. Ainda assim, Trump vinculou a nova medida a críticas à condução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, além de associar a decisão à recente cúpula do BRICS realizada no Brasil. A reação do setor produtivo brasileiro foi unânime, sendo considerada como uma medida de caráter político, não econômico. A Confederação Nacional da Indústria classificou a tarifa como uma ameaça à relação comercial histórica entre os dois países e defendeu a intensificação de negociações diplomáticas. A Câmara Americana de Comércio também alertou para os impactos severos em empregos, produção e investimentos. Entre os setores mais afetados, o agronegócio e a indústria de transformação se destacam. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, sendo destino de importantes exportações como carne bovina, café, aço, aeronaves e produtos têxteis. Apenas em carne bovina, os Estados Unidos representaram mais de 12% das exportações brasileiras no primeiro semestre de 2025, com 181 mil toneladas embarcadas. O setor têxtil, por exemplo, que vinha se beneficiando de tarifas americanas contra a China, agora teme perda de competitividade. Já o setor calçadista, cuja principal demanda externa vem dos Estados Unidos, classificou a medida como um balde de água fria, interrompendo um processo de recuperação iniciado ainda em 2024. Os produtos, as mercadorias que realmente devem sofrer maior impacto são justamente aquelas provenientes do segmento de manufaturas, né? Aquelas mercadorias beneficiadas com um alto valor agregado, como é o caso da aviação, é o caso também da autopeças, e são indústrias médias e pequenas indústrias que estão concentradas mais na nossa região sudeste. Outros impactos indiretos podem ser observados aí ao longo do tempo, como, por exemplo, uma pressão sobre a taxa de câmbio, né, que já é um tanto elevado, e isso pode ter por consequência uma pressão inflacionária, e também podemos ter aí a inibição
de investimentos direto na economia brasileira, principalmente aquele investimento de longo prazo. Estima-se que o impacto da tarifa sobre o PIB do Brasil possa variar entre 0,3 e 0,4 ponto percentual, com efeitos mais severos sobre setores estratégicos e de maior valor agregado. Produtos como café, petróleo, aço e aviões podem se tornar inviáveis economicamente no mercado norte-americano com a nova alíquota. Há expectativa de que o Itamaraty atue com firmeza nas instâncias diplomáticas e comerciais. O caminho na Organização Mundial do Comércio é considerado ineficaz, dado o esvaziamento do órgão, o que aumenta a pressão por uma solução negociada. Cabe reforçar que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, ficando atrás apenas da China, representando aí 15% do total das nossas exportações. Pesam mais as exportações de commodities, que podem ser redirecionadas para outros parceiros comerciais, tendo os seus impactos ali atenuados. Após o tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo brasileiro avalia medidas retaliatórias que podem incluir royalties, patentes e medicamentos. O presidente Lula defendeu a soberania do país e afirmou que o tarifaço será respondido com a Lei de Reciprocidade Econômica. As possíveis alternativas para a retaliação já foram desenhadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, em abril, no dia da libertação, quando Donald Trump havia sugerido tarifas recíprocas para diversos países. O Ministério do Desenvolvimento foi pego de surpresa com o anúncio e uma carta do presidente americano direcionada ao governo brasileiro. O presidente dos Estados Unidos oficializou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras a partir do dia 1º de agosto e alegou desequilíbrio comercial e práticas desleais por parte do governo brasileiro, justificando a medida com duras críticas ao atual estado da relação bilateral, tanto na esfera econômica quanto institucional. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que os Estados Unidos acumulam superávit comercial com o Brasil desde 2009, equivalendo a um acumulado de 484 bilhões de reais na cotação atual. Na carta, o presidente dos Estados Unidos voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele classificou novamente as investigações como caça às bruxas e pediu que ele seja deixado em paz. Foi a segunda vez em 2 dias que Donald Trump saiu em defesa de Jair Bolsonaro. Diante desta situação, os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que nada muda diante das defesas enfáticas de Donald Trump a Jair Bolsonaro. O julgamento do réu pela tentativa de golpe de Estado em 2022 não deve ser impactado, mesmo que o presidente norte-americano continue se manifestando a favor do ex-presidente brasileiro e imponha mais tarifas. A decisão do presidente norte-americano contra o Brasil ocorre na mesma semana em que Trump e Lula trocaram críticas por conta da realização da cúpula do BRICS, bloco que reúne as maiores economias emergentes do planeta no Rio de Janeiro. Trump chegou a ameaçar os países alinhados ao grupo, o que agora se materializa no caso brasileiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a imposição de tarifas comerciais sobre produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos será desastrosa para quem promoveu. E afirmou que tal situação não vai se manter e que esse ataque ao Brasil não tem racionalidade econômica. O ministro defendeu ao multilateralismo e negociações comerciais diversificadas e disse que o Brasil é grande demais para ser apêndice de bloco econômico. O presidente Lula defendeu a soberania do país e afirmou que o tarifaço de Trump será respondido com a Lei de Reciprocidade Econômica e que uma possível retaliação do governo brasileiro ao tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá incluir tributação de remessas de dividendos de multinacionais americanas instalados no Brasil e suspensão de
de direitos de propriedade intelectual, como royalties, patentes de medicamentos e de sementes agrícolas. A lei permite ao Brasil adotar retaliações comerciais sem necessidade de autorização prévia da Organização Mundial do Comércio, OMC. Porém, antes é preciso regulamentar a lei via decreto presidencial, ação que por si só já levaria alguns dias. Os veículos de comunicação de várias partes do mundo repercutiram ao tarifaço de 50% aos produtos brasileiros, a maioria com tom de crítica. Um dos principais jornais norte-americanos, o The New York Times, citou uma guerra comercial repentina e destacou a frase escrita por Trump de caça às bruxas contra Bolsonaro, que é réu pela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. O veículo também repercutiu a reação de Lula, a carta dizendo que o Brasil responderá ao tarifaço com a lei de reciprocidade econômica. O Washington Post também destacou que o anúncio do tarifaço contra o Brasil marca uma forte escalada na disputa diplomática entre os dois países em relação ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Segundo o britânico The Guardian, as últimas ameaças do presidente norte-americano aumentaram os receios de que a estratégia comercial errática de Trump poderá agravar a inflação nos Estados Unidos. Na América do Sul, o argentino Clarín. O principal destaque foi o aumento das tarifas devido ao apoio da Casa Branca a Bolsonaro. O alemão Deutsche Welle destacou a imposição do tarifaço de Trump em apoio ao ex-presidente brasileiro e também a resposta de Lula ao anúncio, citando que o brasileiro classificou como falsa a alegação de que a taxação de 50% seria em razão do déficit comercial dos Estados Unidos. Na França, o Le Monde avaliou que Trump usou das tarifas para demonstrar apoio a Jair Bolsonaro. Citou também que o norte-americano acusou Lula de conduzir uma caça às bruxas contra seu antecessor. E segundo o espanhol El País, o presidente dos Estados Unidos ultrapassou os limites em suas ameaças comerciais, citando a taxação de mais 8 países no intuito de pressioná-los a negociar antes do prazo estipulado em 1º de agosto deste ano. E a seguir, parecer da proposta do imposto de renda aumenta desconto para assalariados e cria alíquota para quem ganha mais de 600 mil por ano. E aposentados e pensionistas poderão pedir de volta, a partir de amanhã, os descontos feitos nos benefícios sem autorização. Os aposentados e pensionistas poderão começar a pedir amanhã o dinheiro descontado sem autorização dos seus benefícios. O INSS divulgou hoje o cronograma para a devolução dos recursos. A medida que visa reparar os prejuízos causados por cobranças não autorizadas entre março de 2020 e março de 2025 permitirá que os valores sejam devolvidos aos beneficiários sem a necessidade de ações judiciais. O processo de pagamento começará em 24 de julho e será realizado em parcelas únicas, respeitando a ordem cronológica de adesão. Quem aderir ao primeiro acordo receberá o ressarcimento mais rapidamente. A adesão poderá ser feita digitalmente por meio do aplicativo Meu INSS ou presencialmente em qualquer agência dos Correios. O processo de adesão é gratuito e não exige envio de documentação adicional. Após a confirmação da adesão, o valor será automaticamente depositado na mesma conta bancária onde o benefício é normalmente creditado. Quem pode aderir a esse acordo a partir de amanhã? Aqueles aposentados e pensionistas que já questionaram e não obtiveram qualquer resposta da entidade. Já os aposentados que obtiveram respostas das entidades permanecem com seus casos em análise, por isso não estão nesse momento incluídos no lote inicial de pagamentos. A medida também contempla os beneficiários que optaram por entrar com ação judicial e ainda não receberam os valores. Nesse caso, será necessário desistir formalmente do processo judicial em troca do acordo administrativo. O governo, por sua vez, se compromete a pagar 5% dos honorários advocatício em ações individuais antes de 23 de abril de 2025.
O financiamento dessa operação será viabilizado por meio de um crédito extraordinário estimado em cerca de 3 bilhões de reais. O ministro Dias Toffoli, do STF, autorizou que os pagamentos sejam feitos fora do limite de despesas estabelecido pelo novo arcabouço fiscal e da meta de resultado primário. Dessa forma, o gasto não será computado na meta fiscal do ano, que é de déficit zero, com uma margem de tolerância de 0,25% do PIB. A edição da medida provisória para viabilizar o crédito extraordinário será de responsabilidade do governo federal, que considera a ação como resposta emergencial para reparar fraudes que afetaram milhões de beneficiários do sistema previdenciário. Segundo o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, o episódio serviu como lição para melhorar todos os processos da Previdência. Então vamos usar todas as lições que duramente tivemos nesse episódio para refazer todos os processos, para construir e refazer e reconstruir diante da sociedade a credibilidade do INSS e da Previdência Social. Previdência Social, que é uma instituição centenária, que é um patrimônio do povo brasileiro, que é o maior sistema de proteção social do planeta. Todas as atenções do mercado financeiro hoje foram para a guerra comercial com os contornos políticos deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O dólar subiu 0,72% e fechou o dia cotado em R$ 5,54. E a Bolsa de Valores caiu pouco mais de 0,5%, aos 136.743 pontos. A alta nos juros elevou a inadimplência de pequenas empresas, que agora estão buscando mais crédito para operar. A busca por crédito por micro, pequenas e médias empresas não para de crescer, mas o aumento trouxe um efeito colateral. A inadimplência atingiu em maio o maior patamar da série do Banco Central. Em maio, segundo os dados do BC, esses negócios somaram mais de R$1 bilhão em empréstimos, com um aumento de 11,6% em 12 meses. O financiamento é usado principalmente como capital de giro. Com dívidas a pagar a um custo cada vez mais alto, essas empresas buscam recursos para manter a operação rodando. Nesse cenário, a inadimplência está em alta, enquanto avança o número desses negócios em recuperação judicial. Em abril, eles representaram perto de 90% dos pedidos de proteção apresentados ao judiciário. A inflação ainda alta, que reduz o consumo, também dificultou as vendas. O aperto no caixa poderia ser maior, caso o decreto do imposto sobre operações tivesse entrado em vigor. A busca por crédito pelas empresas no país chegou a subir cerca de 13% em fevereiro, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Do total de empresas no país, mais de 90% são micro, pequenas e médias, as PMEs. Além da alta no volume de crédito a micro, pequenas e médias empresas, os dados do BC apontaram que a inadimplência de empresas desse porte foi de 4,% em janeiro, até alcançar 5,1% em maio, o maior nível da série histórica. Pela classificação do BC, PMEs são aquelas com receita bruta anual de até R$300 milhões ou com ativo total de até 240 milhões. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social reflete a alta demanda por financiamento. No ano passado, o BNDES aprovou quase 92 bilhões e meio em crédito para MPMEs, o maior nível desde 2013. Mais de 203 mil negócios foram apoiados em 2024. O deputado federal e relator da Comissão Especial do Imposto de Renda, Arthur Lira, apresentou seu parecer ampliando o desconto para quem ganha até R$ 7.350 por mês. O projeto original do governo prevê isenção total para quem ganha até R$ 5.000 mensais. O projeto de lei que concede isenção de imposto de renda a quem ganha até R$ 5.000 vai ao plenário da Câmara com a proposta de elevação da faixa de isenção parcial do tributo para quem ganha até R$ 7.350 por mês. O texto do governo de Luiz Inácio Lula da Silva propunha que esse valor fosse de R$ 7.000. O relator do projeto de lei, que é isento do imposto de renda, apresentou hoje o relatório de 38 páginas. O deputado federal Arthur Lira manteve a alíquota para quem tem renda anual acima de R$ 1.200.000 em 10%, como o governo queria. Vamos manter os 10 para talvez atender a versão de alguém, mas vamos liberar um pouco mais na faixa de baixo,
que nos permitiu sofrer sugestões de que a gente aumentasse os que são isentos parcialmente de R$ 7.000 para R$ 7.350. Esse número de R$ 350 atingirá mais ou menos 500 mil pessoas a mais no Brasil, 500 mil de pessoas. Esse número terá um impacto de mais ou menos 17 bilhões em 3 anos. E mesmo com esse impacto, com o que arrecadará, ainda sobrará 12 bilhões e 700. O deputado Arthur Lira argumenta que a proposta do governo para compensar a isenção arrecada mais do que o necessário para financiar o benefício, orçado em 25 bilhões e 800 milhões de reais em 2026. Dessa forma, ele decidiu ampliar a população com acesso ao desconto e desistiu de baixar a alíquota incidente sobre a alta renda, como aventou nos últimos dias. Apesar da política ficar mais cara aos cofres públicos, a estimativa que consta do relatório é de que o valor é inferior ao que será arrecadado. A equipe econômica destaca que 144 mil contribuintes têm elevada renda e pago imposto de renda bem abaixo do que a classe média. Logo após a apresentação do texto, o relator se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Alvorada. O governo tem pressa para aprovar o projeto, uma vez que deseja que a isenção comece a valer em janeiro de 2026, quando o presidente Lula deverá tentar a reeleição. A isenção de imposto de renda foi uma das promessas de campanha do presidente em 2022. O deputado Arthur Lira disse que a previsão é que o projeto chegue à votação do plenário da Câmara dos Deputados em agosto, após o recesso. Após tramitar na Câmara, o texto tem que passar pelo crivo do Senado. Mas a oposição deve pedir vista, mais tempo para análise e o texto deve ser votado no colegiado na próxima semana. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro intensificou o combate às ligações do crime organizado com a internet. Quem paga sustenta negócios ilegais, queira ou não. Dados consolidados pela Subsecretaria de Inteligência de Segurança Pública do Rio apontam que 80% das empresas de internet que atuam em comunidades do Rio de Janeiro estão sob o controle ou associadas ao crime organizado. O mapeamento feito para identificar empresas ligadas às facções criminosas evidenciou que a exploração do serviço de internet é uma das principais fontes de recursos do crime do Rio. Para combater essa estrutura, a pasta firmou uma parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que resultou na aprovação de um plano de ação com foco nos provedores de internet que atuam de forma clandestina. Em abril deste ano, foi descoberto que os traficantes fluminenses aproveitam brechas nas legislações e atuam no monopólio do serviço de internet, criando as próprias empresas em nome de laranjas. Uma das medidas tomadas contra essas ações criminosas foi suspender um dos artigos do regulamento sobre outorgas, que até então dispensava de autorização de pequenos provedores com até 5.000 acessos, o que, segundo a Secretaria, facilitava a abertura de empresas ligadas ao crime organizado. Com a nova regra, todos os provedores de internet que se enquadram no limite de 5.000 acessos terão até o dia 25 de outubro para solicitar a autorização. Caso isso não ocorra, os cadastros serão extintos e o serviço de internet interrompido. Os investigadores realizaram um mapeamento a partir de denúncias recebidas pelo Disque Denúncia e pela ouvidoria da CESP, cruzando essas informações com os dados de empresas cadastradas na Anatel. Com os dados consolidados, foi elaborado um mapa com todas as empresas instaladas em áreas exploradas por organizações criminosas, tanto do tráfico quanto da milícia. E de acordo com a CESP, a exploração e o monopólio do serviço de internet já estão consolidadas na maior parte das 813 favelas existentes na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, a mudança no regulamento da Anatel vai contribuir para a asfixia financeira do crime organizado no Rio. Eles afirmam que a alteração vai promover um duro impacto para as facções. E veja a seguir, a União Europeia apresenta plano bilionário para a reconstrução da Ucrânia que sofreu novos ataques da Rússia. E as buscas continuam enquanto aumenta o número de mortes e desaparecidos pelas inundações no Texas.
Um estudo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre lançou mais um olhar preocupante sobre o envelhecimento da população. O mal de Parkinson, que hoje afeta 500 mil brasileiros, poderá dobrar até 2030 se não forem tomadas medidas preventivas contra a doença. São quase 10 anos vivendo com Parkinson. Vera estava com 55 anos quando descobriu a doença. Para mim foi um susto. Não tem ninguém na minha família que tenha Parkinson. Com o tempo eu fui perdendo equilíbrio. Caía, do nada eu caía. E se estivesse parada assim conversando com ele, me virar, puf, chão. Eu deixava as coisas cair, tinha dificuldade de ficar segurando as coisas. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre revelou que mais de 500 mil brasileiros com 50 anos ou mais vivem atualmente com a doença. No entanto, o número pode dobrar até 2060. Eles observaram essa prevalência que progressivamente ela vem aumentando. Então, a projeção a cada ano se observa um crescimento dessa prevalência, né? Então, a estimativa é que daqui a 20 anos a gente vai ter o dobro de pacientes com Parkinson. O desafio principal é conseguir dar atendimento para toda essa população e a gente tem que pensar que isso dobrando, a gente tem que ter um planejamento, né, em saúde para dar conta dessa demanda que vai aumentar. O estudo analisou pessoas com 50 anos ou mais em todas as regiões do Brasil. O envelhecimento populacional é um dos principais impulsionadores desse crescimento e homens devem ser os mais afetados, segundo o levantamento. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta os movimentos do corpo. É caracterizada por tremores, rigidez muscular, lentidão e desequilíbrio. E a maior parte dos diagnósticos aparece já tardiamente, o que acarreta ainda mais esse cenário preocupante. O tratamento do Parkinson é a reposição da substância que falta. No início do tratamento, isso é relativamente fácil de atingir, né? A gente, com pequenas doses da dopamina, né, que é a levodopa, que é o medicamento que a gente usa, o paciente fica muito bem. Isso é uma questão até do diagnóstico precoce, porque o paciente responde muito bem ao tratamento. Mas às vezes chega um ponto que ele não tem uma qualidade de vida adequada, que ele fica meio numa montanha-russa, né? Melhora, piora, né? Fica travado, às vezes tem alguns movimentos involuntários, e isso representa uma perda importante de qualidade de vida. E hoje a gente tem uma das ferramentas do tratamento é a cirurgia do Parkinson, né? Que é um implante de eletrodos profundos que estimula um determinado núcleo no cérebro e faz com que o paciente se mantenha mais estável, né? Com melhor controle dos sintomas motores. A gente tendo fé, consegue ter equilíbrio, pode ter uma vida normal, com limitações, mas dá para viver. A Polícia Federal fez uma operação contra sites falsos usados para inscrições do Enem. Os criminosos conseguiram lucrar mais de 3 milhões de reais de pouco mais de 35 mil alunos. Os agentes federais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão domiciliar na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista. Além disso, os 3 milhões que teriam sido obtidos por meios da fraude foram bloqueados. Segundo a PF, entre 27 de maio e 14 de junho de 2024, o período oficial de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, os investigados criaram páginas falsas na internet para simular o ambiente oficial do INEP. Por meio destes sites, os usuários eram levados a realizar pagamentos via Pix, acreditando estarem se inscrevendo regularmente no exame. A investigação aponta que os recursos foram recebidos por meio de uma conta corrente de titularidade da empresa envolvida. Existem diversas reclamações na internet por práticas semelhantes de cobranças indevidas, sem entregas de serviço ou produtos vindo desta corporação. Também foi revelado que um dos investigados tem pelo menos 15 anotações criminais em seu nome, relacionados a crimes de estelionato. Além do prejuízo financeiro, os candidatos enganados que não realizaram a inscrição válida no sistema oficial foram eliminados do Enem 2024 e não conseguiram realizar o exame. A PF afirmou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos, apurar a extensão dos danos e responsabilizar o grupo criminoso pela prática da fraude eletrônica com uso de meio virtual. Um homem de 29 anos foi preso hoje depois de atirar uma pedra em um ônibus que circulava em Guaianazes, na região metropolitana de São Paulo. Mais um autor de um crime
que aumenta a cada dia, mas que, segundo o governador Tarcísio de Freitas, não deve preocupar ninguém. Desde o dia 12 de junho, quase 340 ônibus do Sistema Municipal de Transporte Público foram vandalizados na cidade de São Paulo. Apenas segunda-feira e terça-feira foram 67, a maioria dos coletivos alvos de pedradas nas janelas. Os dados são da SP Trans, que orientou as concessionárias a comunicarem imediatamente os casos para a Central de Operações e as autoridades policiais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que a população não precisa ter medo após a série de ataques a ônibus que ocorreram na capital, cidades da região metropolitana e Baixada Santista. A declaração foi feita durante visita às obras da linha 6, laranja do metrô, na manhã desta quinta-feira, para a entrega do primeiro trem da operação. Porque a população está com medo de andar de ônibus agora. A população não precisa ter medo, a gente está reforçando, nós temos uma mega operação em andamento, inclusive com pessoas, a inteligência está trabalhando muito. O governador informou que 3 criminosos já foram presos. A motivação dos ataques ainda não é clara, mas a principal suspeita da polícia é que os atos de vandalismo são marcados pela internet. As autoridades tentam agora investigar os responsáveis pelos ataques, inclusive com quebra de sigilo telefônico. A União Europeia anunciou hoje um plano bilionário para ajudar a reconstrução da Ucrânia após os danos causados pela Rússia. Na madrugada desta quinta-feira, Kiev voltou a ser bombardeada por mais de 400 drones e mísseis. Os fundos incluem 1 bilhão e 800 milhões de euros em garantias de empréstimos e 580 milhões de euros em doações de instituições financeiras públicas internacionais e bilaterais, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma conferência em Roma sobre os planos para a reconstrução da Ucrânia. Os 2 bilhões e 300 milhões de euros fazem parte do quadro de investimentos para a Ucrânia, que, segundo von der Leyen, deverá mobilizar até 10 bilhões de euros em investimentos no país. Ela também anunciou a criação de um novo fundo de ações para a reconstrução da Ucrânia, apoiado pelo Banco Europeu de Investimento, França, Alemanha, Itália e Polônia. Com capital inicial de 220 milhões de euros, o fundo pretende mobilizar 500 milhões de euros até 2026, informou a comissão. O anúncio veio após centenas de drones russos e mais de uma dúzia de mísseis a atingir Kiev. Na ofensiva desta quinta-feira, 2 pessoas morreram e 16 ficaram feridas. Zelensky acusou a Rússia de uma clara escalada de terror, por realizar ataques de drones constantes todas as noites e ofensivas massivas contra cidades ucranianas. O ataque desta quinta-feira durou cerca de 10 horas, segundo o líder ucraniano. O ataque ocorreu um dia após o maior bombardeio com drones contra a Ucrânia desde o início da guerra, em que os russos lançaram mais de 700 drones e mísseis contra 11 regiões ucranianas. Os russos têm aumentado a quantidade de projéteis lançados contra a Ucrânia. Os ataques aéreos russos estão acontecendo quase todos os dias. Antes eram dezenas de mísseis e drones, agora são centenas. Especialistas temem que a quantidade seja ampliada. Segundo o presidente da Ucrânia, as regiões de Chernigov, Sumy, Poltava, Kirovohrad e Kharkiv também foram atingidas por projéteis russos. O exército russo afirmou ter atacado instalações militares em Kiev e uma base aérea com armas de alta precisão de longo alcance. Edifícios residenciais, veículos e prédios comerciais também foram atingidos pelo bombardeio russo ou por destroços de drones interceptados. Explosões foram ouvidas durante a noite e era possível observar a luz dos sistemas de defesa aérea. Para os moradores de Kiev foi mais uma noite tensa e sem dormir. Muitos correram no escuro com crianças e cobertores em direção à proteção de estações de metrô. A ONU afirmou nesta quinta-feira que o número de civis mortos ou feridos na Ucrânia por ataques russos em junho foi recorde desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Ao todo, 232 civis morreram e 1.343 ficaram feridos nesse período, segundo a apuração da Missão de Monitoramento de Direitos Humanos da ONU no país. Zelensky voltou a pedir sanções contra a Rússia para que eles sintam as consequências do terror e declarou que a Ucrânia precisa de mais financiamento para produzir drones interceptadores e sistemas de defesa aérea.
As buscas pelas vítimas das enchentes no Texas entraram hoje no 7º dia. Já foram confirmadas 120 mortes. Mais de 170 pessoas continuam desaparecidas. O condado de Kerr, onde fica o Camp Mystic, sofreu o maior impacto do desastre, com crianças entre as vítimas, e a devastação se estendeu para as casas e acampamentos de verão. O rio Guadalupe subiu 6 metros em menos de 1 hora, inundando moradias e cabanas. O presidente Donald Trump emitiu uma declaração de desastre federal, autorizando o apoio da FEMA, uma agência do governo responsável por coordenar as ações relacionadas a desastres que ocorrem no país. Mesmo com mais de 2.000 socorristas espalhados pelo condado em busca das vítimas, os trabalhadores não avançam devido à dificuldade de escavar as áreas lamacentas, o que prolonga a angústia das famílias que aguardam notícias dos seus entes queridos. Não se sabe com precisão quantas pessoas continuam desaparecidas fora do condado de Kerr. As enchentes estão entre os desastres mais mortais para crianças nos Estados Unidos em décadas. Autoridades estaduais e locais têm enfrentado uma enxurrada de questionamentos sobre a falta de sirenes de alerta ao longo das margens do rio Guadalupe, uma área conhecida como Beco das Inundações Relâmpago, e se algo mais poderia ter sido feito para se preparar para as enchentes. O vice-governador Dan Patrick disse que as placas de alerta de enchente poderiam ter salvado vidas e precisam ser instaladas até o próximo verão. Autoridades locais disseram que conduziram uma revisão abrangente de preparativos e respostas à enchente. O governador Greg Abbott pediu aos legisladores estaduais que melhorem a forma como o estado se prepara e responde às enchentes na próxima sessão especial deste mês. Abbott também solicitou aos legisladores que considerem políticas que aprimorem os sistemas de alerta precoce e fortaleçam as comunicações de emergências em áreas propensas a inundações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou em coletiva na Casa Branca que visitará o Texas nesta sexta-feira. E a seguir, no Dia Mundial da Pizza, o Brasil dá exemplo de um prato criado há vários séculos que passou por várias adaptações. E o Pet Censo 2025 confirma que, na hora da escolha, a maioria dos cães e gatos levados para casa é vira-lata. O brasileiro está comendo mais frutas e verduras e deixando de lado a carne bovina. O consumo está acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A conscientização alimentar atual, com enfoque no consumo de proteínas, alavancado pelo discurso das redes sociais, é muitas vezes voltado para o universo fitness. Nesse cenário, pesquisadores da Universidade de São Paulo mostraram em novo estudo que não há déficit proteico entre a população brasileira, mas sim uma necessidade pelo consumo de frutas e verduras. Entre os anos de 1990 e 2015, o Brasil apresentou o maior aumento do consumo per capita de carne bovina e de aves. Os pesquisadores também citam que dados da pesquisa de orçamentos familiares realizada em 2017 e 2018 apontam que entre os 20% mais pobres da população brasileira, a quantidade daqueles que apresentam ingestão proteica insuficiente era menor que 3%, quando analisado levando as recomendações feitas pela Organização Mundial de Saúde de 0,8 gramas por quilo de peso corporal. O estudo foi publicado na Revista de Saúde Pública por cientistas da Cátedra Josué de Castro e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. O trabalho mostra que a população brasileira tem mudado o hábito alimentar. Na hora de escolher um pet, a preferência do brasileiro é o vira-lata. Desde 2016, cães e gatos sem raça definida são maioria nos lares do país. O Pet Censo 2025, levantamento realizado pela Pet Love, apontou as raças de cães e gatos mais comuns no Brasil. Entre os cães,
os vira-latas representam 26% do total. Na sequência, aparecem os de pequeno porte, como Shih Tzu e Yorkshire Terrier, preferidos porque vivem em apartamentos. Já entre os gatos, os sem raça definida são maioria absoluta. Em segundo e terceiro lugar estão a raça siamês e persa, respectivamente. Para a Pet Love, a predominância dos vira-latas refletiu um avanço de uma consciência coletiva em torno da adoção, da inclusão e da valorização de uma diversidade animal. Além de listar as raças mais comuns, o levantamento também trouxe um panorama dos nomes mais populares. Os preferidos fazem referência a alimentos, personagens de desenhos e filmes ou até mesmo abreviações de nomes próprios. Entre os mais populares se destacam nomes curtos e fáceis de pronunciar, que facilitam no dia a dia, como Mel, Luna e Nina. A pesquisa também apontou as denominações mais populares por região do país. Entre os gatos, Tom e Mel lideram no Sul, Sudeste e Nordeste. Luke e Mel lideram como nomes caninos no Norte e no Nordeste. Por conta de um descumprimento da lei, os campos úmidos do Cerrado perderam mais de 500 mil hectares de vegetação nativa. A grande maioria foi por conta do segmento agropecuário. Mesmo com sua importância para a segurança hídrica e de estarem protegidos por lei, os olhos d'água difuso continuam esquecidos pelas políticas públicas, consultores ambientais, proprietários rurais e órgãos fiscalizadores. Essa desconexão entre a linguagem técnica e a jurídica é apontada por um grupo de pesquisadores brasileiros como uma das causas centrais dessa invisibilidade. Os olhos d'água difusos são os responsáveis pela formação dos campos úmidos do Cerrado. Eles ficam na parte subterrânea e se afloram de forma espalhada e contínua, sem consistir em um único ponto de subida. Em vez de emergir em um lugar definido, como ocorre com os olhos d'água pontuais, esses fluxos se distribuem por superfícies amplas, formando áreas encharcadas com solos permanente ou sazonalmente úmidos. Um artigo produzido pela revista Perspective in Ecology and Conservation diz que não falta lei para proteger os cerrados úmidos, mas sim a aplicação da legislação. Esses ecossistemas desprotegidos estão sendo desmatados, drenados para instalações de uso para a agropecuária por quase 40 anos, resultando na perda de mais de 580 mil hectares de vegetação nativa, o equivalente a cerca de 60% do bioma. A substituição da área nativa por pastagens e lavouras interfere diretamente na recarga dos aquíferos e no fluxo de base dos rios. Essas áreas seguem desprotegidas porque não são reconhecidas como olhos d'água, visto que a terminologia legal não vem sendo corretamente aplicada em mapeamentos, licenciamentos e fiscalizações. Inicialmente, apenas as nascentes e os olhos d'água perenes tiveram a proteção estendida pelo Supremo Tribunal Federal em uma ação direta. Diante do cenário atual, o artigo propõe duas ações prioritárias. A primeira é a adoção consistente da terminologia olhos d'água e olhos d'água difusos, que garantem a aplicação da lei. A segunda é o desenvolvimento de mapas de alta resolução. Baseado em critérios ecohidrológicos, eles diferenciam áreas úmidas de faixas de terra adjacentes e não adjacentes. Além disso, os pesquisadores sugerem um método simples de campo, como escavar um solo a 30 centímetros de profundidade no auge da estação chuvosa. Um historiador sul-africano recebeu um pedido inusitado: analisar vários ossos de criaturas que viveram na Terra há bilhões de anos e que estavam dentro de uma caixa fechada há pelo menos 30 anos. O professor associado de estudos evolutivos estava trabalhando temporariamente no Museu de História Natural, em Cape Town, na África do Sul, local onde tinha sido convidado a visitar coleções de fósseis de uma universidade local, quando recebeu uma caixa de papelão muito antiga e simples, que não era aberta há mais de 30 anos. Dentro havia vários ossos, incluindo crânios, muitos dos quais haviam sido mal identificados e catalogados. Durante a organização e reclassificação de cada espécie, o professor constatou uma pequena superfície que brilhava. Percebendo que estava diante de uma grande descoberta, Benoit viu que se tratava de um dente pontiagudo e redondo, que estava cravado no crânio de outro animal, provavelmente da mesma espécie. O historiador acredita que as duas criaturas sejam do tamanho de lobos, que lutavam por dominância. Após alguns estudos, Julien Benoit concluiu que o dente era mais antigo do que supunha,
anterior, inclusive, à era do Tiranossauro Rex, Espinossauro ou do Velociraptor. Já o crânio pertencia a uma espécie não identificada, de um grupo de predadores ágeis, que rondava a Terra há cerca de 250 a 260 milhões de anos, perseguindo grandes presas e arrancando pedaços de carne, podendo engoli-las inteiras. Essas criaturas viviam em uma época obscura, em que haviam mais predadores do que presas. O Brasil e o mundo comemoram hoje o Dia da Pizza. Criada em Nápoles, na Itália, no século XVIII, ultrapassou fronteiras e se tornou um símbolo cultural, compartilhado por todos. Em São Paulo, por exemplo, são vendidas 314 mil por dia. E quem mora no Rio de Janeiro não dispensa a iguaria. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia Mundial da Pizza, data instituída para celebrar a possibilidade de receitas. Embora associada à Itália, a base de massa com produtos por cima já aparecia entre diversos povos antigos. No entanto, foi na Itália que essa combinação se configurou efetivamente como pizza, inclusive com esse nome. Derivada de tradições italianas do século XVIII, especialmente em Nápoles, a pizza como conhecemos hoje é uma fusão de elementos culturais de diversos lugares. No Brasil, o alimento queridinho chega a ganhar adaptações inusitadas. A comida até culminou em um simbolismo de uma dimensão política importante, a unificação italiana. Além disso, a pizza se adapta ao contexto socioeconômico e principalmente cultural de onde está inserida. Outra característica especial da pizza é o aspecto de compartilhamento. O alimento também passou por transformações ao longo dos anos, como por exemplo a pizza doce, que se tornou não apenas um complemento, mas uma categoria própria. Mais do que um prato, a pizza é um fenômeno cultural em constante reinvenção. Da origem napolitana à popularização mundial, ela atravessa fronteiras, adapta-se a paladares e carrega simbolismos que vão além da culinária. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.